Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique do Empreender a Mais, projeto que tem o intuito de ajudar pessoas que querem começar o seu negócio ou que acabaram de começar, através da minha história e a história de outros empreendedores. E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês. Mês passado a minha empresa fez 6 anos de idade, foram 6 anos de muita luta, 6 anos de muito aprendizado, 6 anos de muita recompensa também, tá certo? E eu vou contar aqui para vocês um pouquinho desses 6 anos, tá certo? Fica até o final desse vídeo, tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar a começar a empreender ou que tá no começo do empreendimento, tá certo? Mas antes disso, gostaria de perguntar para vocês se vocês já se inscreveram no canal. Se não inscreveu ainda, se inscreva aí. Tenho certeza que o nosso conteúdo vai poder te ajudar para você que está pensando em começar o seu negócio, que já começou, tá certo? Curta o vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você acredita também que querem começar o seu negócio, beleza? Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Vou falar um pouquinho para vocês desses 6 anos de empresa. 6 anos já, né, André? 6 anos. Passou rápido, hein? Então, pessoal, nesses 6 anos, eu vou construir esse vídeo aqui, contando para vocês 10 pontos que eu acredito que serviram de aprendizado e também foram de acertos e pontos também que poderiam ser melhor, né? E ao longo desse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês de toda essa história de 6 anos, beleza? E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês foi a questão de um acerto, que eu creio que foi um acerto, né? E que também serviu de aprendizado, né? Tudo vai ser acertos, coisas que poderiam ser melhor e que serviram de alguma forma de aprendizado. E o primeiro deles foi a questão de tomar a decisão de querer empreender. Como já falei em outros vídeos, né? Eu tomei a decisão antes mesmo de começar a minha empresa. Precisamente foram 10 anos antes de começar a Syncad. Por que eu considero como acerto? Porque desde então que eu tive essa decisão que eu queria empreender, eu comecei a olhar as empresas por onde eu passei de uma outra maneira. Que é a maneira de encarar que aquela empresa fosse minha, né? E ter também a oportunidade de ter o maior aprendizado possível dentro de empresa, né? E depois que eu tomei essa decisão, esse meu olhar assim como dono da empresa, eu tentava e ficava curioso de aprender em todas as áreas possíveis que eu poderia aprender, né? Desde ali do serviço de produção até conhecer o processo de gerenciamento de uma empresa, né? Ao longo desses 10 anos trabalhando para a empresa, eu passei por várias áreas que me deu uma bagagem muito legal, tendo essa visão de dono da empresa, né? Eu tive, por exemplo, experiência em produção, eu fui para o almoxarifado, ver como funcionava o almoxarifado, eu fui aprender como construir um produto, como desenvolver um fornecedor, conhecer a parte comercial. Não trabalhei na parte comercial, mas eu tive muito contato e curiosidade de entender essa área. Eu comecei a entender muito a questão do gerenciamento da empresa, tendo esse olhar de olhar como dono da empresa. Eu pensava muito nessa parte de gerenciamento, né? Então foi isso. O primeiro ponto que eu quero levantar é que eu tomei essa decisão de empreender antes mesmo de empreender. Então ela serviu para mim como ficar atento a entender como as empresas por onde que eu passava funcionavam, entendeu? E aí você trouxe todo esse aprendizado para a Syncad de alguma forma? Sim, com certeza. Toda essa bagagem que eu adquiri dentro das empresas por onde eu passei, eu acho, 4 ou 5 empresas, se eu não me engano, e toda essa bagagem, no estoque, eu trouxe isso para dentro da Syncad. A parte de produção,
Trouxe isso para dentro da Syncad. Parte de desenvolvimento de produto, trouxe para dentro da Syncad. Gerenciamento, vendas, entendeu? Então eu trouxe todos esses 10 anos dentro de empresa, trabalhando como um funcionário dentro de outra empresa e tendo um olhar como dono dessas empresas, eu trouxe tudo para dentro da Syncad. Tá certo? Que acho que um ponto importante é que quando você abre sua empresa, você é um pouco de tudo, né? Sim, com certeza. E tendo essa bagagem, assim, um pouquinho de tudo dentro das outras empresas que você já trabalhou, facilita mais, né? Para você começar o seu negócio. E esse eu acredito que foi um ponto de acerto, né? O segundo ponto foi a questão de... deixa eu ver o que eu anotei aqui, só um minutinho. A questão de começar, eu tinha pensado em outra coisa, eu não lembro agora. O segundo ponto eu mudei agora aqui olhando pro vídeo. Não sei, eu volto depois, né? Para esse ponto. Eu queria que ele fosse o segundo ponto, mas vamos continuar como eu escrevi aqui. Se eu lembrar, eu volto. O segundo ponto foi começar algo que tivesse próximo de mim, né? Muitas vezes você vê falar, eu até mesmo falo que você tem que fazer algo que você tenha paixão naquilo, né? Porque aí facilita lembrei, deixa eu voltar, tá? O segundo ponto que eu quero falar aqui, eu acredito que foi de muito acerto, foi a questão de primeiro você definir para quem eu tô fazendo isso e por que eu tô fazendo isso. Me ajuda muito, ou me ajudou muito e me ajuda muito dentro desses 6 anos empreendendo, né? Toda vez que tem principalmente esses pontos de queda, de um pouco de desânimo, eu vou lá pro que eu anotei, né? Ou nem vou, eu penso, por que eu tô fazendo isso, para quem que eu tô fazendo isso, e eu volto a ter aquela automotivação novamente, né? Para quem tem um negócio próprio, é muito importante ser automotivado, né? E um dos pontos que me motiva é entender por que eu tô fazendo isso e para quem eu tô fazendo isso. E eu acredito que esse foi um ponto de acerto muito grande, que antes de começar o meu negócio em si, nem sem saber o que era, só tendo a ideia que eu quero empreender, primeiro definir para quem eu ia fazer isso e por que eu ia fazer isso. Como eu já falei em outros vídeos, se você que ainda não viu, volte aí no canal e veja esse vídeo, tá certo? Vamos lá então pro segundo ponto, que agora virou o terceiro, que é o ponto de começar algo que estava mais fácil para mim no momento, né? Como eu falei, é interessante se você começar a empreender naquilo que você tem paixão, né? Mas eu, como sou uma pessoa que tenho paixão em várias coisas, a Andressa me conhece, eu gosto de muitas coisas, eu sou de um perfil que gosta de experimentar muitas coisas, então para mim é fácil ter uma paixão em alguma coisa. E dentro das minhas paixões, o que estava mais fácil foi a questão de desenho e projeto, né? Que eu já tinha uma bagagem bem legal nas empresas que eu trabalhei e que também estava fácil para mim começar nessa função de oferecer serviços de desenho e projetos, né? E também foi a questão assim de não precisava muito para começar. Eu precisava só do notebook e da minha presença e do meu know-how, né? Então eu acredito que isso foi um ponto de acerto, por mais que eu também prego isso, que você tem que começar algo que você tenha paixão, mas se você tem mais que uma paixão por alguma coisa, comece por alguma coisa que está mais fácil para você. E não quer dizer que você vai ficar ao longo do tempo, mas você vai começar a empreender, você vai começar a sentir o que é o empreendimento, o que é empreender, tá certo? E eu acredito que isso foi o terceiro ponto que eu acertei, né? Beleza? Vamos lá pro quarto. O quarto, que é o terceiro, que agora virou o quarto, né? Tem alguma coisa pra falar, André? Que você quer compartilhar também? Agora a gente tá fazendo um vídeo diferente, né? A Andressa tá interagindo comigo no vídeo. Eu acredito que vai ficar bem dinâmico pra vocês, bem legal pra assistir, tá certo? Eu tava muito preso, assim, em algo construído certinho, mas eu acredito que isso
não é legal. Eu acho que é mais legal ainda quando a gente tem uma interação e fica mais solto assim para conversar, tá certo? E antes de ir pro quarto ponto, eu queria só mencionar que semana passada eu não coloquei vídeo, né, no canal, mas foi por uma boa causa, que a minha empresa teve um pico de trabalho e eu tive que focar nesse momento, né? Por isso que eu deixei de fazer o vídeo, tá certo? Porque tem esse projeto de empreender mais, mas eu preciso ter aquilo que eu tenho, que é a minha empresa, de focar nela, né? Beleza? Vamos lá para o quarto passo. Quarto passo é a questão do planejamento, né? Que é uma coisa bem falada para quem quer começar a ter o seu negócio. Eu também creio que você tem que fazer pelo menos um mínimo de planejamento para começar o seu negócio. E eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz nesse planejamento, né? Antes de eu compartilhar, eu quero só compartilhar que eu já fiz vários planejamentos para vários negócios, né, André? Sim. O primeiro foi da funilaria. Eu sempre quis... Sempre quis não. No momento também, ao longo desses 10 anos, quando eu saí de uma empresa e fui para outra, eu pensei em empreender, né? Eu já estava ali na metade desse caminho mas assim, eu não tinha tanto conhecimento ainda para começar a empreender, mas eu tentei empreender, que eu acredito que foi um ponto de fracasso, né? Que eu comento depois em um outro momento, não nesse vídeo. Eu acho que creio que dá para fazer um vídeo só sobre o aprendizado desse momento. Então, a câmera parou aqui, eu não sei em que momento que parou quando eu tava conversando, mas depois eu edito, fica legalzinho, tá certo? Mas como eu tava falando, eu vou compartilhar com vocês a questão do planejamento, que foi o quarto ponto que eu creio que acertei, né? Eu fiz bastante planejamento antes mesmo de começar a Syncad, e a empresa ficou dentro só do planejamento, né? Depois, num outro momento, eu conto para vocês essa questão. Então, dentro desse pequeno planejamento que eu fiz para mim, teve 3 coisas, né? Dentro dessas 3 coisas, tinha outras coisas dentro delas, né? Mas foram esses 3 pilares, que foi a questão de definir realmente o que eu ia ofertar dentro do mercado. Segundo, começar antes de sair da empresa que eu trabalhava. E terceiro, fazer uma reserva para 6 meses. O primeiro é que é a questão de ofertar, definir o que eu ia ofertar dentro do mercado. Quando eu defini o que eu queria fazer, que foi a questão de prestar serviço de desenho em projeto, eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse mercado. Se haveria demanda, quais eram as pessoas que estavam fazendo isso no momento, se seria fácil de começar, qual seria a barreira de entrada, como seria a monetização desse serviço, quais seriam os possíveis clientes que demandavam esse serviço. Então, depois que eu defini o que eu queria fazer, eu comecei a entender um pouco mais esse mercado, né? E dentro do planejamento eu anotei tudo isso. Quais são os possíveis clientes, quais são os concorrentes, o que eles estavam cobrando, como eles não estavam entregando esse serviço, como eu poderia chegar até esses clientes, como seria o processo de venda desse serviço, entendeu? Esse primeiro ponto foi isso, foi definir o que eu realmente ia ofertar e estudar um pouco mais desse mercado, tudo que envolvia a prestação de serviço de desenhos e projetos, tá? O segundo ponto foi começar a empresa antes de sair onde eu estava, trabalhando para outra empresa, né? E nesse serviço que eu defini, eu consegui fazer isso, né? Eu consegui ofertar meu serviço mesmo trabalhando dentro de outra empresa. A questão de você prestar serviço de desenho, eu poderia fazer nas horas vagas, né? Finais de semana, depois que eu saísse da minha empresa. E aí eu fui construindo, fui entendendo mais como que era esse mercado. Fui conhecendo alguns clientes, como eles gostariam que entregasse o serviço, como eu cobraria, se era rentável. Então, o segundo ponto do planejamento foi esse, começar a minha empresa antes mesmo de sair de onde eu estava, né? Justamente para validar essa ideia que eu tinha
desse ponto de prestar serviço de desenho para outra empresa, né? E foi um ponto bem legal do planejamento. E o terceiro foi fazer uma reserva, para que, se caso acontecesse algo errado dentro de 6 meses, eu não afetaria o meu orçamento aqui dentro de casa, né? E eu creio que esse é o principal ponto para quem quer começar o seu negócio, né? Fazer uma reserva para o seu negócio ter um tempo para começar a gerar renda. Porque o que eu mais vejo dentro desse tempo que eu estou empreendendo, que eu estou trabalhando para outra empresa, assim, ao meu redor, as pessoas quebram muito por causa disso, porque não fazem essa reserva e acham que o negócio vai lucro assim, logo no começo, né? E então foram esses 3 pontos, tá certo? Que resumiram o meu planejamento, que deu certo. Primeiro foi, definir o que eu ia fazer. Segundo, começar a minha empresa antes de sair de onde eu estava. E terceiro, fazer essa reserva. Beleza? E o quinto ponto que eu quero compartilhar foi a questão também que eu creio que foi um acerto e foi de grande aprendizado. Foi a questão de alugar um ponto. Qual que era a ideia que eu aluguei esse ponto? Eu comecei em casa. Eu comecei aqui na minha cozinha, na cozinha de casa. Então, a questão principal é a questão disciplinar quando se começa em casa, né? E eu creio que quando eu decidi ir para um ponto, eu trabalhei mais um ponto comercial, eu trabalhei mais essa questão disciplinar, né? Para quem tem um negócio dentro de casa, para quem tem o seu próprio negócio dentro de casa, sabe o que eu estou falando, que é a questão disciplinar, né? Você ter foco ali, que uma coisa é a sua casa e outra coisa é o seu trabalho, né? Então, no começo, que eu tive que começar aqui em casa, que é aquilo, eu comecei com o que eu tinha. Então, o que eu tinha é o meu notebook e minha cozinha e minha sala. Então, eu comecei por aí, né? Depois de um ponto de acerto foi a questão de, eu acho que foi depois de 2 anos, né? 1 ano e pouco, ou 2 anos. Que eu creio que eu não sei ao certo assim o tempo. Eu creio que foi 2 anos, eu aluguei um ponto para trabalhar mais essa questão disciplinar. Também tinha ideia de receber alguns clientes, mas logo no começo eu vi que eu não ia precisar desse ponto para essa função de receber clientes. Eu recebi bem pouquinho durante 1 ano que eu fiquei dentro desse ponto comercial, mas trabalhou muito minha questão disciplinar, né? Eu já era um pouco disciplinado e ainda melhorei mais a questão disciplinar ainda, né? Então, um ponto de acerto foi alugar um ponto comercial para me trabalhar justamente essa questão disciplinar, foco, né? Porque dentro de empresa, dentro da sua casa, é um pouco complicado essa situação de você definir o que é a sua casa e o que é o seu trabalho. É só um exemplo. Às vezes eu estava trabalhando na cozinha, eu via às vezes a louça ali na pia e às vezes eu queria ali limpar, mas aí eu ia limpar pensando que também essa é minha obrigação, mas também eu esquecia que às vezes a obrigação nesse horário era dentro da minha empresa. Então, se você não limpava, você ficava com aquilo na cabeça, né? Então, foi mais nessa questão que eu creio que eu acertei. Ir para uma empresa, ir para um ponto, né? Ir para um ponto e depois por um ponto comercial e trabalhar mais essa questão de disciplina, né? Dentro da minha empresa, né? E o 6º ponto foi a questão de voltar para minha casa, né? Por que eu falo que isso foi um acerto? Eu parei de ter um custo fixo, que era a questão do aluguel, telefone, água e luz do ponto que eu estava, né? Isso me gerou mais renda, né? Porque eu não tinha mais esse custo fixo. E esse custo fixo eu usei tudo para construir um escritório dentro da minha casa, que eu já tinha essa questão disciplinar. Eu só precisava agora voltar para minha casa, mas num lugar que fosse ideal para o meu trabalho, né? E meu trabalho é bem tranquilo. Eu preciso de uma mesa, de um notebook, apenas uma impressora, um arquivo que eu tenho.
Então foi isso, eu construí um escritório dentro de um espaço que eu tinha aqui em casa, né? Eu tinha um quarto aqui, eu transformei ele em um escritório. E eu acredito que isso foi um ponto que foi muito acertado, né? Sair desse custo fixo que eu tava, né? Que a questão de receber pessoas lá eu não recebi muito, então foi só questão disciplinar. Aí eu já comecei a ganhar essa bagagem, mais ainda de disciplina, e quando eu construí aqui esse escritório dentro de casa, eu já estava meio apto assim nessa questão disciplinar. Então eu tenho um lugar legal hoje para trabalhar, que eu entro, fecho a porta e parece que eu estou dentro do escritório. E hoje eu creio que isso foi um ponto muito acertado, né, André? De fazer esse escritório aqui em casa e para receber cliente também, porque aí eu tenho uma porta que vai direto para o quintal, então a pessoa não precisa nem entrar dentro de casa, então serve como escritório mesmo, né? E aí eu diminuí esse custo fixo dentro da minha empresa, né? Então foi isso. O sexto ponto foi a questão de voltar para minha casa e voltar para um lugar ideal para o trabalho, né? O sétimo ponto que eu quero compartilhar, que eu creio que poderia ter sido melhor no começo, né? Que talvez a minha empresa não cresceu mais no começo por causa disso, mas creio que não seria diferente pela experiência que eu tinha no momento, né? Foi a questão de que no começo eu comecei a ofertar dentro dessa prestação de serviço de desenho e projeto muita coisa, né? Eu abri um leque de produtos e serviços, né? E eu comecei a ofertar todo esse serviço. Então eu ligava para todos esses possíveis clientes, ofertava para todos esses tipos de clientes, e eu via ali no momento que eu não tinha resultado em alguns serviços, né? E um ponto assim que foi de acerto, depois de um determinado tempo, me focar em serviços que me trazia mais resultado versus os esforços que eu fazia, né? Hoje praticamente eu oferto 2 serviços, né? Que é a questão de projetos arquitetônicos executivos para arquitetos, engenheiros, e a questão do projeto 3D, que são as maquetes eletrônicas, né? Tô falando questão de novo, ela tá me barrando aqui, eu falo questão direto, mas tudo bem, vamos lá. Então é isso, o sétimo ponto é essa questão. O sétimo ponto é isso, é focar em serviços que mais geram resultado para dentro da minha empresa, né? Que hoje é praticamente 2 serviços que eu faço. São. Deu para entender, né? O 8º ponto é que eu creio que é um ponto que eu acerto muito, que é um ponto que eu aprendo muito e que serve como dica para você que quer começar o seu negócio ou já começou. É a questão de trabalhar a automotivação, né? Eu creio que eu faço isso muito bem, até porque nesses longos de 6 anos tá indo bem, tá dando certo, tô construindo uma empresa conforme assim eu planejei. Sim, a gente sempre pensa que poderia estar melhor, poderia estar maior, né? Mas não é isso que aconteceu. Mas essa questão da automotivação é muito importante para quem está começando o negócio, para quem quer começar. E como é que eu faço isso? Eu quero aqui deixar essas dicas assim, que até conversando com a Andressa falou, precisa falar desse ponto. Eu escuto muita coisa sobre empreendedorismo. Eu estou muito dentro desse mundo que é o empreendedorismo. Eu vejo muita coisa sobre empreendedorismo, eu estudo muito sobre empreendedorismo, eu escuto muito podcast sobre empreendedorismo, eu estudo e sei, acho que praticamente a vida do Flávio Augusto da WhatsApp, do antigo Orlando City que ele já vendeu. Eu sei praticamente da vida dele inteira. Eu tenho vários dessas pessoas, empreendedores do Brasil, como mentores. Nem sabe disso, nem me conhece. Um dia vão saber. Talvez um dia vai me conhecer, né? Tomara que eu conheço, eu tenho a oportunidade de conhecer essas pessoas, né? Eu tenho ele como mentores, né?
E para você que está começando, tenha esse ponto também de sempre estar escutando coisas legais, de pessoas que deram certo, de pessoas que erraram. Eu escuto muito o Geraldo Rufino, que ele já quebrou acho que 6 vezes, e dentro dessa vida dele do empreendedorismo, ele tem muita coisa para compartilhar. Então estou sempre escutando podcast, vídeo no canal dele, do Flávio Augusto. Eu tenho como mentor também nessa parte de empreendedorismo e marketing, o Érico Rocha, né? Eu tenho outros empreendedores novos, como o Pedro Sobral, tenho também o Caio Carneiro, tenho o Joel J, como a questão de resultado, de foco, de alta performance. Então eu tenho esses mentores. Assim, eu tenho, eles não são, eu tenho eles, né? Eles nem sabem disso, como falei, mas é justamente para trabalhar essa automotivação. Porque o empreendedorismo é um pouco solitário. Para quem sabe, você pensa muita coisa, tem muita coisa dentro da sua cabeça e às vezes você não consegue nem passar para as pessoas que estão próximas, né? E talvez as pessoas que estão próximas de você não tá naquele mundo que você tá, naquele pensamento, naquele foco que você tá, que é a questão do empreendedorismo. Então você precisa estar próximo de pessoas que também pensam igual a você, para você automotivar. Então a internet hoje em dia, nossa, possibilita você estar o tempo todo próximo de pessoas que têm a mesma ideia que você, que estão ali jogando o mesmo jogo que você está jogando, que é a questão do empreendedorismo, entendeu? Então tenha isso como um ponto que você precisa trabalhar o tempo todo quando você tem um negócio, que é a questão da automotivação. E para mim funciona desse jeito, né? Para mim funciona isso, a questão de ver pessoas que deram certo, pontos que poderia ser melhor, pessoas que já quebraram, e por que quebraram, e ter essas pessoas como mentores, isso funciona para mim. E funciona mesmo. Às vezes quando eu vejo um vídeo de uma pessoa que está ali contando a sua história, ou que está querendo passar algum conhecimento, eu me automotivo muito rapidamente, assim, né? Principalmente nesse momento que está mais difícil aqui no meu negócio. Mas tem pessoas que podem se automotivar na crença de Deus, na questão de ir para a igreja. É só uns exemplos que eu estou dando, né? De conversar com as pessoas próximas, mas o que eu quero falar é isso. Se automotiva todo dia. Todo dia tem ali, como se fosse banho, né? Tomar todo dia, né? Tem uns que não tomam, mas tudo bem. Mas a questão tenha todo dia isso. Injeta essa automotivação todo dia. Eu faço isso através de ver outras pessoas e ter outras pessoas como mentores, né? Então, trabalhe isso também, tá certo? Esse foi o 9º ponto? 7. Oitavo ponto. É isso, não vamos perder aqui, né? E o 9º ponto, que eu creio que foi um acerto, um dos principais acertos nesses 6 anos, foi a questão de ir pro marketing, de fazer o marketing digital. Eu tô dando risada assim porque eu falei questão de novo, mas vai ficar questão agora, tá? Depois eu mudo. Foi fazer um curso de marketing digital, e depois que eu fiz esse curso, eu creio que eu sou uma nova pessoa, praticamente. Eu precisava entender um pouco mais dessa minha empresa estando no online, né? E quando eu defini também em ofertar alguns produtos, e depois eu comecei a entender que esses clientes estavam na internet, eu comecei a pensar como eu poderia ter mais conhecimento desse mundo da internet, né? E foi quando eu fiz o curso de marketing digital. E depois que eu fiz esse curso, como eu falei, foi um ponto... Divisor de água. Foi um divisor de água, assim, dentro da minha empresa. E tudo que eu penso agora como negócio, o projeto Empreender a Mais, ele é fruto desse curso que eu fiz de marketing digital. Hoje eu creio que o mundo ficou muito maior.
o mundo, quando eu falo, é o mundo de oportunidades, né? Que você pode alcançar, né? Que eu posso alcançar, que o marketing digital gera para você que tá ali dentro do mundo da internet, né? E depois que eu fiz esse curso, a minha empresa mesmo até subiu um patamar, porque dentro do marketing digital você aprende a como chegar no seu cliente, né? E depois que eu fiz esse curso, eu consegui chegar mais rápido assim nos meus clientes. E dentro desse curso de marketing digital tem ali o módulo de apresentar a sua empresa através do WhatsApp, e tem a questão também do copyright, tem várias outras questões que não dá para falar agora sobre marketing digital agora, né? Mas esse 9º ponto foi um ponto que eu acho que foi um divisor de águas da minha empresa. Tenho certeza que a minha empresa foi caminhando um caminho diferente, né? Um caminho mais próspero, né? Um caminho que tenha mais possibilidades de crescimento. E depois que eu comecei a chegar nos meus clientes através do marketing digital, eu tive muito mais resultado, né? E esse foi um ponto muito que eu creio que eu acertei nesse período de 6 anos, que foi fazer esse curso de marketing digital. Para resumir a questão do marketing digital, né? Para resumir aqui, porque posso fazer um vídeo também só sobre marketing digital, o que eu mais aprendi foi a questão do copyright, né? Que eu não tinha nem mencionado, mas é uma coisa que eu aprendi muito, que é a questão de você fazer um texto persuasivo, e eu usei isso para abordar meus clientes via WhatsApp no dia a dia, né? Eu usei o copyright para fazer essa abordagem e tive bastante resultado depois que eu fiz esses textos conforme eu aprendi no marketing digital. E o 10º ponto que eu quero colocar aqui para vocês, compartilhar para vocês, é a questão da gestão financeira. É uma coisa que eu creio que eu errei bastante, né, no começo, principalmente no começo, e tenho ainda que melhorar muito, muito, muito. E eu creio que esse é um ponto que faz muitas empresas quebrarem, né, por não gerir assim a questão financeira muito bem. Mas assim, o que eu fiz que me levou até aqui nesses 6 anos, que ainda tô de pé, e na verdade a empresa tá bem legal, tá da maneira assim que eu posso dizer satisfatória, né? Pode mudar muito, mas eu fiz algumas coisas assim na questão financeira que me ajudou a chegar até aqui. Que é para resumir, que eu vejo que outras pessoas não fazem, né? É a questão da divisão, né? O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, e o meu dinheiro é o meu dinheiro, né? Eu fiz isso de uma forma bem simples, que é simplesmente dividir de 2, tudo que entra em 2, né? Isso é para a empresa e esse é meu. Lógico, no meio desse caminho de 6 anos, pode ser que um entrou com o outro se confundiu com o outro, né? Mas isso é até normal acontecer para quem começa assim, principalmente eu que comecei em casa, né? As despesas meio que se juntam, depois se divide, mas a questão que eu quero falar para você na gestão financeira é de entender que existe uma divisão, né? E melhor ainda, para você que está começando, é pensar, e fica aqui como dica, de sempre fazer essa divisão e talvez dividir até em 3, que eu acho que aí eu poderia até ter sido melhor nessa questão, né, da gestão financeira, que é a questão de você dividir a parte da empresa, a sua parte e uma parte para a questão de momentos difíceis, né? Eu sei que é difícil no começo fazer isso, essa divisão, mas se você pelo menos dividir em 2, ó, esse é o dinheiro da empresa e esse é o meu dinheiro, né? Não confundir essas duas rendas, você tirar o necessário para você e deixar aqui para a empresa aquela questão do capital de giro, tudo que ela precisa para continuar em pé, mesmo que não entre nenhum serviço, entendeu? É mais fazer essa divisão. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, e o seu dinheiro é o seu dinheiro, tá? Às vezes pode ser que junte, né? Mas tente fazer você
essa divisão, se você está começando o seu negócio. Beleza? É o que eu fiz, é o que deu certo para mim. Como eu falei, poderia ser muito melhor. E eu creio que desse ponto para frente as coisas estão acontecendo melhor. Ainda mais agora, com toda a bagagem que eu tenho, né? Todo esse know-how, esse conhecimento que eu estou adquirindo nesses 6 anos empreendendo. Beleza? Esses foram os 10 pontos que eu queria levantar. E por fim, assim, eu já falei sobre isso, mas fique como dica. Estude muito sobre empreendedorismo, né? Essa é uma dica que eu deixo aqui, que me ajudou muito nesses 6 anos, e que eu pretendo não parar. Todo dia eu estudo sobre empreendedorismo. O que é estudar sobre empreendedorismo? É estudar a história de pessoas que estão nesse jogo aí faz um tempo já, essas pessoas que estão começando, que estão dando certo, essas empresas novas que de 4 anos já estão sendo vendidas e estão, nossa, gerando muitos resultados em pouco tempo, essas empresas de centenárias, né? Empresas como Disney, como Coca-Cola, como... Nossa, e várias outras empresas gigantescas, né? Estude sobre empreendedorismo, estude sobre tudo que envolve a parte do empreendedorismo. Estude vendas, estude gestão, estude marketing, estude gestão de pessoas, criação de novos produtos, E isso, resumindo é isso, estude empreendedorismo, tá certo? Vamos lá pro resumo? Então vamos lá, só para resumir esse vídeo para ficar mais didático para você, eu quero levantar esses pontos novamente. O primeiro foi a questão da tomada de decisão de querer empreender. Depois que eu tomei essa decisão, eu comecei a olhar as empresas por onde eu passei de uma maneira assim como se fosse dono da empresa, e isso eu consegui coletar muito conhecimento, muita bagagem que eu uso na minha empresa. Segundo ponto foi a questão de definir, ter clareza por que eu estava fazendo isso e para quem eu estava fazendo isso, né? A questão que eu já falei em outro vídeo. Se você não viu o vídeo ainda, vê o vídeo passado, a questão que eu falo de ter clareza para começar, tá? O terceiro ponto foi começar em algo que estava mais fácil para mim no começo, né? O quarto ponto foi fazer um planejamento que estava bom para mim, né? Como eu falei, eu já fiz alguns planejamentos que nem saíram do papel, e esse que eu fiz acabou dando certo. Dentro do planejamento tinha 3 pontos, né? Que foi, primeiro, definir realmente o que eu ia fazer e estudar sobre esse mercado, né? O segundo é começar a minha empresa antes mesmo de sair da onde eu estava. E o terceiro é fazer uma reserva de 6 meses, caso não viesse dar nada certo nesses 6 meses, tá? E eu posso dizer que foi muito bom ter feito essa reserva, porque no começo não foi fácil, não é fácil, né? Quinto ponto, né? Tô no quinto? Isso. Quinto ponto foi alugar um ponto, né? Para trabalhar a questão principalmente da disciplina, né? Sexto ponto é voltar para minha residência, mas já com ambiente assim propício para o meu escritório, para atender os clientes, né? Para separar o que era ambiente da minha casa e o ambiente do meu trabalho, tá certo? Sétimo ponto foi um determinado momento eu decidi focar em serviço só que traria mais retorno para dentro da empresa, né? E acabei definindo ali que eu ia trabalhar com 1 ou 2 ou 3 produtos somente e focando mais nesse produto, e que me gerou muito mais resultado rapidamente. Oitavo, sempre estar assim se automotivando, né? Como eu falei para vocês, na questão da dica, tá sempre estudando sobre empreendedorismo. Eu tenho alguns mentores, né? Que eles nem sabem que são meus mentores, mas estudando tudo aquilo que eles passam no dia a dia nas redes sociais, isso me automotiva, né? Nono, e eu acredito que foi um ponto de mudança da minha empresa, que foi fazer um curso de marketing digital e eu entender tudo esse mundo do digital e eu levar minha empresa para o digital. E décimo foi a questão da gestão financeira, né? Que resumindo é se dividir o que é dinheiro da empresa e o que é o seu dinheiro. E para você, fica como dica novamente, se você puder, divide em 3. Dinheiro da empresa, seu dinheiro e um dinheiro para ficar em casos de
de queda de serviço, Covid, tudo que possa vir a acontecer de algo errado que pelo menos sustenta a sua empresa e isso te sustente também, tá certo? Beleza, pessoal? Esse foi então mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixa aquele joinha aí aqui embaixo, no curtir. Compartilhe com aquelas pessoas que você acredita também que esse conteúdo possa ajudar ela de alguma maneira. Essas pessoas que querem empreender, que estão querendo começar ou que acabaram de começar, beleza? E comente aqui algum ponto aqui que você achou legal ou que você não achou legal também, que pode também me ajudar de alguma maneira, tá certo? Lembre-se, né? Esse é o nosso bordão aqui do canal, empreender é mais. E parabéns pelos 6 anos! Pois é, pessoal, 6 anos de empresa, né? Gostaria aqui de dar esses parabéns para mim, para minha esposa, para quem já passou pela Sincad, que foi minha irmã, que já teve um período na Sincad, né? E pro Luan também, que já passou pela Sincad, que também já trabalhou um pouco aqui. Esses 6 anos que essas pessoas também contribuíram para a Sincad, tá certo? 6 anos de empresa, creio que ela ainda, é muito pequenininha, perto daquilo que eu imagino para ela, e também agora começando a empreender a mais, trazendo toda essa parte do online junto aqui com a empresa Sincad, para caminhar juntos, né? É isso aí, pessoal. 6 anos de empresa. Parabéns. Parabéns para todos envolvidos, tá certo? Tchau, tchau.